Você também está escutando esses sons? Eu espero que você nunca presencie um ato como esse na vida real. Esse é o som da tortura. Algo muito comum em guerras, conflitos e entre as piores pessoas do mundo. Eu já ouvi muitos casos de pessoas que já foram torturadas até a morte. Seja para contar segredos ou até para confessar crimes que elas nunca cometeram. Eu, Ivan Lima, conto para vocês algumas das mais terríveis técnicas de tortura usadas ao longo da história. Mas já vou avisando que o vídeo de hoje é só para quem tem estômago forte. Olha lá. Na Grécia Antiga, mais ou menos por volta de 560 a.C., alguns povoados costumavam controlar as pessoas da maneira mais cruel e tirana possível. Eles usavam o temido touro de bronze. Essa tortura surgiu quando Perilo de Atenas, um famoso escultor, apresentou sua mais nova invenção. Era uma réplica de um touro feita com bronze. Porém, não se tratava apenas de uma escultura simples. O touro era oco por dentro e foi construído em cima de uma espécie de churrasqueira. Enquanto muitos pensavam ser uma nova escultura de Perilo, na verdade, se tratava de um dos métodos de tortura mais terríveis de todos os tempos. As pessoas eram colocadas dentro do touro e quando os carrascos acendiam o fogo embaixo dele, era questão de tempo para escutar os gritos das pessoas, implorando para serem tiradas de lá. A onda de calor que tomava conta da escultura acabava queimando o torturado até a morte. Os tubos e apitos fixados nos orifícios do touro ecoavam os gritos de desespero, como se o animal estivesse bufando. Algo que Perilo achou que iria agradar Falares, o tirano da época que governava a antiga cidade grega de Acragas. Para testar se o touro de bronze realmente funcionava, a história conta que Falares empurrou Perilo para dentro do touro e acendeu o fogo. Falares o libertou antes de morrer, mas seus ferimentos eram tão graves que ele acabou sendo jogado de um penhasco. Dizem por aí que ser queimado é uma das piores formas de morrer. Infelizmente, essa técnica caiu em desuso há muito tempo. Mas existem outras técnicas tão cruel quanto essa, onde as pessoas eram fervidas vivas. As vítimas eram lentamente abaixadas em um caldeirão, onde os pés eram os primeiros a serem queimados. Geralmente, o caldeirão estava repleto de óleo, água ou cera fervente, embora também existam registros de chumbo derretido também sendo usado. As consequências desse método são as mais absurdas possíveis. Quando o choque da dor não deixava a pessoa inconsciente, ela sentia a terrível dor de sua pele ser escaldada e completamente destruída pelas queimaduras. Considerado um dos métodos mais terríveis de todos, é fácil pensar que apenas as piores pessoas foram fervidas vivas. Mas o que de fato aconteceu é bem diferente. Nero, por exemplo, matou cristãos com esse tipo de método. Na Idade Média, falsificadores de moedas eram fervidos, enquanto na Grã-Bretanha, o rei Henrique VIII usou a prática para executar aqueles que usavam veneno para cometer assassinato. Diferente do que muita gente pensa, esse método não foi usado apenas no passado. Dizem que, em 2002, o governo do Uzbequistão teria usado esse método para torturar vários suspeitos de terrorismo até a morte. Achou esses métodos pesados? Eu avisei que esse vídeo é só para quem tem o estômago forte. Bom, existe uma outra técnica conhecida como balde de ratos ou tortura de ratos, que é tão cruel
quanto as que eu citei. Basicamente, trata-se de um balde repleto de ratos, que é colocado em cima do abdômen da pessoa. Depois o balde é aquecido, o que faz os animais entrarem em desespero. A única saída que os ratos encontram é pela barriga da pessoa. Tentando fugir do calor, eles começam a arranhar e a morder a pessoa, rasgando sua pele, carne e órgãos. Considerados um dos roedores com a mordida mais forte, os ratos são capazes de destruir o estômago de uma pessoa mais rápido do que você imagina. E caso a pessoa não morra, ela ainda ficará sentindo aquelas enormes criaturas devorando suas entranhas. Dizem que na Inglaterra havia um calabouço dos ratos. Uma sala escura e subterrânea que acumulava dezenas de ratos. Aliás, durante a ditadura do Chile, entre os anos de 1973 e 1990, dizem que essa técnica também era muito usada. Agora, imagine alguém arrancando lentamente toda a sua pele, enquanto escuta seus gritos de agonia. Esse era o esfolamento em vida, uma técnica muito usada em diversas culturas. Esse método se baseava em cortar a pele da pessoa bem devagar, mantendo a vítima viva o máximo de tempo possível, para que ela pudesse sentir a dor. Em alguns casos, o processo começava pelas coxas ou nádegas. Na Europa, o padrão era começar a rasgar a pele dos pés e da parte inferior das pernas. Na China, os imperadores costumavam arrancar a pele até do rosto de suas vítimas. Geralmente, o torturado acabava morrendo por perder muito sangue. Mas, em alguns casos, as pessoas eram especializadas em esfolamento e conseguiam manter a vítima viva por vários dias, até que a infecção das feridas a matasse. Os nórdicos também tinham uma técnica terrível de torturar pessoas, conhecida como águia de sangue. Essa técnica era uma mistura cruel de brutalidade, dor e sofrimento. Primeiro, os vikings abriam as costas da vítima, rasgando a sua pele, quebrando ossos e expondo a coluna vertebral da pessoa. Mas não acabava por aí. Depois vinha a pior parte. As costelas da vítima eram arrancadas da espinha e dobradas para trás, formando uma espécie de par de asas repletas de sangue. Daí o nome, águia de sangue. Para finalizar, os pulmões eram puxados e enchidos com sal. E caso a pessoa ainda não estivesse morta, ela era asfixiada. O único lado, digamos, bom dessa tortura é que, por causa da dor e da perda de sangue, as vítimas morriam rapidamente, muito antes de seus pulmões serem removidos e, consequentemente, sentiam pouca dor. Por fim, temos um método que foi considerado por muitos como o mais cruel de todos. Registrado pela primeira vez no século XIII na Inglaterra. As pessoas, primeiro, iam para a forca. Depois, seus corpos eram cortados. No ano de 1351, por algum motivo, essa técnica se tornou legal para punir traição. E mesmo que fosse uma maneira de evitar a traição através do medo, muitas pessoas acabaram sendo executadas dessa forma. O processo começava com a pessoa sendo amarrada em uma madeira e arrastada até a forca por um cavalo. Na forca, o processo era lento. Em vez de jogar as vítimas de uma vez, eles eram sufocados lentamente, enquanto sentiam a corda rasgando a pele do pescoço. Com o tempo, o peso corporal era liberado, fazendo a pessoa ser enforcada. Alguns morriam nesse momento, mas em alguns casos, os carrascos
não deixavam as pessoas morrer, pois queriam que elas sofressem na segunda etapa da tortura. A vítima, então, era amarrada. Seus órgãos, como estômago e intestino, eram arrancados do corpo. Os órgãos íntimos costumavam ser mutilados. E quem conseguia sobreviver até esse momento sentia o cheiro das partes do corpo sendo queimadas. Depois que o indivíduo finalmente morria, seu corpo era despedaçado e as partes eram espalhadas pela região para servir de aviso para as outras pessoas. Ainda bem que a civilização evoluiu e a maioria desses métodos de tortura assustadores deixaram de ser usados. Mas podemos levá-los como exemplo do quanto a humanidade pode ser cruel e, ao mesmo tempo, assustadora. Eu me despeço por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau.